de pé para fazermos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Solicito aos vereadores que façam registro de presença pelo sistema eletrônico. Consta o ofício do assessor do vereador Cabral, solicito ao secretário que prossiga a sua leitura. Tá aqui, ó. Presidente, peço que o senhor solicite para constar em ata a justificativa pelo não registro da minha biometria. Sim, consta em ata pedido do vereador William. Eu não posso registrar, tendo em vista que eu sou denunciante. Sim, será constado. Boa tarde a todos. Ofício Gabinete Vereador Aguinaldo Mendes Cordeiro, Nova Serrana, 27 de julho de 2020. Sua Excelência, vereador Ricardo Freitas Tobias, presidente da Câmara Municipal. Comunicação. Senhor presidente, a assessoria do Cabral, a seu pedido, comunica a Vossa Excelência que, por motivo de compromisso inadiável, previamente agendado, ao aludido parlamentar não poderá comparecer à sessão de julgamento agendado para o dia 27 de julho de 2020, às 15 horas. No ensejo, deseja aos vereadores proveitoso trabalho e agradece a compreensão. Atenciosamente, Bernardino Altieres Teixeira Souza. Senhor presidente, pela ordem. Sim. A defesa gostaria de que fosse lida a data novamente, de que o ofício foi encaminhado para a mesa? Se Por possível. gentileza, vereador, pastor Giovanni, poderia ler aqui o dia que foi enviado para a mesa? 27 de julho de 2020. Ok, obrigado. Conste em ata, presidente, por favor, que o ofício foi encaminhado hoje para fins de elucidação de que, como o ofício só foi juntado hoje junto à mesa diretora, restou impossibilitado até de convocar outro suplente, considerando que um dos suplentes também está na casa já. Só para constar, para fim de regularidade. Será constado. Aí, se possível, que esse ofício também conste dos autos do processo. Sim, será constado. Obrigado. Esta reunião foi convocada para procedermos ao julgamento da denúncia do vereador William Carlos Ferreira Barcelo em desfavor do vereador afastado Juliano Marques de Lacerda. Conforme dispõe o Decreto-Lei nº 201/1967, na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada. E ao final o denunciado, o seu procurador, terá o prazo máximo de 2 horas para produzir a sua defesa oral. Concluída a defesa, proceder-se a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Nesse momento, solicito ao secretário, vereador pastor Giovanni Máximo, que proceda à leitura da denúncia, bem como o relatório final.
Senhor presidente, pela ordem. Nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei 201, as peças para leitura, elas são requeridas por qualquer um dos vereadores ou pela defesa. Nesse sentido, não há necessidade, tendo em vista que cada um dos vereadores recebeu uma pasta contendo cópia da denúncia e cópia da defesa, não há necessidade nesse sentido da leitura integral da peça. A defesa fez juntar nos autos do processo algumas indicações em marcação verde de peças nas quais ela considerava que a leitura fosse essencial. Mas, nesse sentido, nós, se for dispensada a leitura da denúncia na íntegra, nós também vamos abrir mão da leitura da defesa, tendo em vista que todos os vereadores já têm acesso integral ao documento, porém, alguns flancos de informação nós entendemos que são essenciais para o entendimento e a construção da decisão referente ao caso em espécie, como alguns depoimentos que vão contradizer colocações da investigação ministerial, assim como ofícios e documentos que vão constatar, de fato, as alegações que o vereador Juliano trouxe ao longo do processo. Então, nesse sentido, se o vereador denunciante não opor óbice, nós requeremos a dispensa da leitura da peça inaugural da denúncia, bem como do total da peça de defesa, partindo diretamente para as demais peças, que é um depoimento, são 3 ofícios, e mais apenas as datas de algumas comunicações que foram feitas, todas devidamente demarcadas no processo. Isso se o denunciante entender por bem e concordar, e Vossa Excelência também entender por questão de celeridade. Vereador William, queira se manifestar, por gentileza? Presidente, se vai ser dispensada a leitura da defesa, eu também dispenso a da denúncia. Então, está sendo assim, está dispensado. Entendeu o pedido. Quais seriam as leituras necessárias? Nós indicamos com clipe verde dentro dos autos originais. Aí, Eduardo, nós pedimos dispensa total da leitura da defesa, e se puder iniciar diretamente nos documentos anexos. Eduardo, tem um testemunho também, né? Você viu? Que é só o testemunho do senhor Geraldo. Mas começa com ofício, né? Não. Começa nessa parte demarcada de rosa e vai até a outra página, onde tem também o clipe rosa. Aí, Eduardo, mostra para o pastor Giovanni, por favor. Aqui, então, isso. Aí termina aí, ó, Eduardo. Direto. Isso. Ah, tá. Depois começa aqui. Durante a leitura, qualquer eventualidade de mudança aqui do rito, a defesa coloca aí para a gente poder, segundo a necessidade, retomar, né? Ato contínuo para oitiva de testemunha, foi convidado a se apresentar perante a comissão o senhor Geraldo Batilha, isso? Que está apagado aqui. Geraldo, brasileiro, solteiro, proprietário de bar, restaurante, nascido em 16 de 10 de 1976, residente à rua Betsaida, número 12, bairro Sagrada Família, Nova Serrana, Minas Gerais, que imediatamente foi advertido pelo presidente desta comissão, nos termos do artigo 378 do Código de Processo Civil, que, na verdade, e que, de acordo com o parágrafo único do artigo 458 do CPC, a testemunha incorre em sanção penal quando faz afirmação falsa, se cala ou oculta a verdade. Dito isto, o senhor presidente indagou a testemunha, o senhor Geraldo Batista: você se compromete a dizer a verdade do que souber ou lhes for perguntado? Geraldo Batista: só a verdade. Senhor presidente: sim. Doutor Bernardo Carvalho Ferraz,
Senhor Geraldo, tudo bem? O doutor Alessandro Virgulino Firmino Campos Lemos. O senhor presidente, dá licença, só um minuto. O senhor perguntou da amizade ou da inimizade. O senhor presidente, o senhor é inimigo ou amigo da testemunha? Não da pessoa acusada ou de quem está fazendo a acusação? Geraldo Batista, eu sou amigo, conheço ele há muitos anos. Doutor Bernardo Carvalho Ferraz, não. Ele está perguntando se o senhor é amigo ou inimigo do denunciado do vereador, do Juliano. Geraldo Batista, do Juliano? Senhor presidente, o senhor é amigo ou inimigo? Tem alguma coisa contra ele? Geraldo Batista, conheço ele. Senhor presidente, é amigo? Geraldo Batista, só conheço. Senhor presidente, e do denunciante, doutor Bernardo Carvalho Ferraz? O denunciante, no caso, é o Eusébio Rodrigues Lago, do MDB. Geraldo Batista, não conheço. Senhor presidente, conhece não? O doutor Bernardo Carvalho Ferraz. Senhor Geraldo, boa tarde, tudo bem? Senhor Geraldo, o senhor possui um bar aqui ao lado da Câmara, não é? Geraldo Batista, isso. Doutor Bernardo, o senhor abre... Senhor presidente, só sem querer interromper o pastor Giovanni, mas para fim de dinamismo da leitura, pastor, senhor secretário, onde lê-se Bernardo, o senhor pode ler defesa, e onde se lê o Geraldo, como ele já foi qualificado, pode-se ler testemunha, para ficar fácil a leitura. Ou só o primeiro nome, né? Pode, sem o menor problema, para facilitar a leitura e tornar mais dinâmico. Geraldo Batista, isso. Doutor Bernardo, o senhor abre lá diariamente, Geraldo Batista, todos, de domingo a domingo. Doutor Bernardo. Até aqui. Doutor Bernardo, domingo a domingo, Geraldo Batista. O senhor conhece o Sérgio Cássio? Geraldo Batista, conheço. Doutor Bernardo, de onde o senhor conhece ele? Geraldo Batista, conheço ele de Boa Vista. Doutor Bernardo, o senhor sabe se ele trabalhava aqui na Câmara Municipal? Geraldo Batista, ele ia no meu bar e almoçava todos os dias. Doutor Bernardo, mas o senhor sabe se ele trabalhava na Câmara? Geraldo Batista, ele vinha para cá. Doutor Bernardo, o senhor sabe qual era a função dele? Geraldo Batista, não. Sim, assessor, né? Ele falava. Doutor Bernardo, sabe com quem ele trabalhava? Geraldo Batista, com Juliano. Doutor Bernardo, com Juliano? O senhor relatou que ele almoçava no seu bar? Com qual frequência ele almoçava no seu bar? Geraldo Batista, almoça de segunda a sexta, porque no sábado eu não sirvo comida. Doutor Bernardo, de segunda a sexta? Então, tecnicamente, qual era o horário mais ou menos que ele chegava no seu bar para almoçar? Geraldo Batista, ele chegava às 11 horas. Doutor Bernardo, 11 horas da manhã? Então, tecnicamente, o Sérgio, de segunda a sexta, ele estava aqui na Câmara. Há quanto tempo que ele já almoça na sua casa, no seu bar? Você sabe me dizer um tempo específico? Geraldo Batista, tem bastante tempo. Doutor Bernardo, bastante tempo? O senhor saberia mensurar 1 ou 2 anos ou 3 anos? Geraldo Batista, tem mais ou menos 1 ano, sei lá. Senhor presidente, a defesa pede dispensa do restante do depoimento. Sim. Agora a parte seria que o ofício, né? 64. Ofício 64/2017, Gabinete Legislativo 09, vereador Juliano Marques de Lacerda, 926 de novembro de 2018. A Vossa Excelência, a Sua Senhoria Márcia Pontes Vaz Gontijo, Procuradora-Geral da Câmara Municipal. Prezada senhora, com respeitosos cumprimentos deste gabinete, venho informar a disposição da aplicação da verba impositiva referente a 2019, sendo 103.683 destinado à construção da UBS, no Distrito Boa Vista, Secretaria de Saúde, R$40 mil destinado à iluminação
do calçadão entre os bairros Planalto e Antônio Venâncio, Secretaria de Obras, 20 mil em melhorias do CA Poliesportivo do Distrito de Boa Vista de Minas, Secretaria de Obras, 23.683 destinado à festa do Reinado de Boa Vista de Minas, Secretaria de Cultura, e 20 mil reais destinado à Praça do Centro Social de Boa Vista de Minas, Secretaria de Obras. Segue de sua compreensão e empenho, antecipa agradecimento. Juliano Marques de Lacerda. Ofício 004/2019, Gabinete Legislativo 09, vereador Juliano Marques da Lacerda, Nova Serrana, 4 de fevereiro de 2019. A Promotoria de Justiça, primeiro Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Serrana, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Solicitação. Prezado senhor, é com respeitoso cumprimento deste gabinete que tenho cordialmente trazer ao vosso conhecimento necessidades dos moradores do Distrito de Boa Vista de Minas. É notório o crescimento do distrito, o aumento do número de casas, galpões e loteamentos sendo abertos com maior frequência, dentre estes o novo loteamento chamado Reserva, em fase da estruturação e construção sob a responsabilidade da Visual Construção, tem gerado transtornos, somando-se mais aos antigos problemas de cunho de saneamento. Em dias de chuva intensa, vinda do loteamento Reserva, cria-se uma enxurrada de proporções alarmantes que tem acumulado nas vias das estradas que ligam o distrito de Boa Vista de Minas à comunidade de Casinha do Campo, Cachoeirinha, e a rodovia que liga Conceição do Pará, bloqueando a estrada, impedindo a passagem de qualquer veículo que por si só, que por ali tenta passar. Os problemas com a lama na estrada se repetem pelo segundo ano consecutivo, estes que começaram desde o início das obras do loteamento e perduram e se agravam na época da chuva. Sendo assim, solicito o apoio do Ministério Público para que sejam tomadas medidas que sanem os problemas citados através de ações desenvolvidas pelos responsáveis pelo loteamento que permitam o andamento das obras da reserva, forma estas que estejam de acordo com a exigência técnicas ambientais e de saneamento que permitam o correto escoamento das águas pluviais. Cede sua compreensão, antecipa agradecimentos. Juliano Marques de Lacerda, vereador. Ofício 03/2019, Gabinete Legislativo 09, vereador Juliano Marques de Lacerda, Nova Serrana, 25 de fevereiro de 2013. A sua excelência é de Will, secretário municipal de obras, Prefeitura Municipal de Nova Serrana. Assunto, solicitação. Prezado senhor, com os cordiais cumprimentos deste gabinete, vem por meio desta trazer uma solicitação em prol do Distrito de Boa Vista de Minas, em especial as vias rurais que o ligam às demais comunidades e vias. O Distrito de Boa Vista de Minas é circundado por comunidades rurais e também tem ligação com a BR-494. A ligação é o fácil acesso das comunidades com o distrito e do distrito com a BR, garante a circulação dos cidadãos, mercadorias e serviços aos moradores. Para que a circulação seja efetiva, vem solicitar que sejam feitas melhorias, como nivelamento com patrola e cascalho nas estradas vicinais que ligam Boa Vista de Minas à comunidade de Casinha do Campo, Cachoeirinha, Varjão e a BR-494, bem como a estrada que liga a rodovia Carmen Duarte à comunidade de Água Espraiada. Cede sua compreensão e empenho, antecipa agradecimentos. Juliano Marques de Lacerda. Ofício 019/2018, Gabinete Legislativo 019, vereador Juliano Marques de Lacerda, 29 de março de 2019. A sua excelência é de Will, secretário municipal de obras, Prefeitura Municipal de Nova Serrana. Assunto, solicitação. Prezado senhor, com respeitoso cumprimento deste gabinete, vem trazer ao seu conhecimento uma solicitação do Distrito de Boa Vista de Minas. É sabido que em Boa Vista vem sendo aberto loteamento em várias partes, contribuindo para o crescimento do distrito. Com isso, em dias de chuva, especialmente na região do loteamento Reserva, a água proveniente
desaterramento desce para a antiga estrada, levando lama e sujeira. A enxurrada vem causando buracos com a força da água. Mesmo passando os dias chuvosos, a antiga estrada, que liga o distrito BR-423, fica cheio de grandes buracos e que tem atrapalhado o trânsito. Diante do exposto, vem solicitar o seu apoio para que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, busque junto ao empreendedor a obra, o asfaltamento das ruas, das vias da avenida que hoje ocupa a antiga estrada que liga Boa Vista de Minas, a BR-423, que dá acesso à Conceição do Pará. Cede sua compreensão e empenho, antecipo agradecimentos. Juliano Marques de Lacerda. Ofício Gabinete 20/2017, Gabinete Legislativo 09, vereador Juliano Marques de Lacerda, Nova Serrana, 21 de fevereiro de 2017. A sua excelência vereador Giovanni Máximo Silva, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, assunto, nomeação. Prezado senhor, com os cordiais cumprimentos deste gabinete, vem por meio desta comunicar minha ausência na reunião ordinária no dia 21 de fevereiro do presente ano, por motivos pessoais, e ainda em tempo pede desculpas por possíveis transtornos gerados. Conto, pois, com sua compreensão e antecipo agradecimentos. Senhor presidente, Juliano Marques de Lacerda. pela ordem. Sim. A partir da leitura desses documentos, nós indicamos aí a leitura do primeiro para ilustrar para os demais julgadores qual é o conteúdo, que no caso é uma comunicação de ausência em reunião plenária. Então, a partir desse documento, nós gostaríamos que o senhor secretário lesse apenas as datas às quais esses ofícios foram encaminhados, respectivamente. Por favor. Então, secretário, lê só as datas. Nova Serrana, 14 de março de 2017. Nova Serrana, 25 de abril de 2017. Nova Serrana, 27 de junho de 2017. Nova Serrana, 22 de agosto de 2017. Nova Serrana, 5 de setembro de 2017. Nova Serrana, 25 de setembro de 2017. Nova Serrana, 17 de outubro de 2017. Nova Serrana, 13 de março de 2018. Nova Serrana, 3 de abril de 2018. Nova Serrana, 29 de maio de 2018. Nova Serrana, 11 de setembro de 2018, Nova Serrana, 23 de outubro de 2018, Nova Serrana, 19 de fevereiro de 2019, Nova Serrana, 16 de abril de 2019 e Nova Serrana, 30 de abril de 2019. Algum vereador ou denunciado tem interesse que mais algum documento, processo seja lido? Agora fica aberta a palavra a cada vereador pelo prazo máximo de 15 minutos para se pronunciarem, caso tenha interesse. Algum vereador tem algum interesse em fazer algum pronunciamento? Passo a palavra ao denunciado ou seu procurador para produzir sua defesa oral pelo prazo máximo de 2 horas. Ô Léo, se possível, teria como você colocar o vídeo para a gente inicialmente? Ô Léo, antes de colocar, deixa ele pausado, né? Que eu acho que até por questão de educação seria importante a gente abrir a nossa defesa oral hoje com os cumprimentos. Senhor presidente, Ricardo de Freitas Tobias, não preciso mais repetir o prazer que é estar aqui nesta casa. Na pessoa de Vossa Excelência, eu externo os meus mais sinceros e cordiais cumprimentos a todos os demais vereadores nesta tarde, nobres julgadores. Inicialmente, eu quero pedir desculpas aos vereadores pela ausência do denunciado, vereador Juliano. Ele tem saído da sua casa esporadicamente por motivos extremamente necessários, devido à sua condição de saúde. Mas, a fim de prestigiá-los, eu solicitei que da sua casa ele gravasse
uma mensagem para os senhores. Ele gravou ontem à noite. Eu vou pedir para o Léo passar para a gente, se for possível. Boa noite. Sou o vereador afastado Juliano Boa Vista e vim aqui falar com vocês em ocasião do julgamento da minha cassação. Em primeiro lugar, eu queria pedir à população de Nova Serrana desculpas pelos transtornos causados pela ocasião desse fato. Em segundo lugar, eu quero me dirigir respeitosamente a todos os vereadores para pedir que julguem com critérios técnicos justos, não com politicagem, com essa bagunça da politicagem Nova Serrana. Sejam justos, vejam a verdade e me julguem. Em terceiro lugar, quero falar sobre o meu assessor. O Sérgio Castro de Oliveira, meu assessor, me ajudou muito. Na época que eu sofri AVC, um infarto, ele sempre me carregava no carro dele, para todos os lados. Nós já fomos várias vezes em Belo Horizonte, Cláudio, Divinópolis, Pitangui, essa região toda aqui, sempre ele que me levava. Nas demandas do campo da Boa Vista, era sempre ele que olhava para mim. Nas demandas do time da Boa Vista, era sempre ele que olhava para mim. Na ocasião de limpeza do Ribeirão Boa Vista, ele me carregou por todas as casas da população ribeirinha para pegar assinaturas. Na ocasião do loteamento que foi aberto aqui, que trouxe transtorno por uns 2 anos, ele sempre fiscalizava para mim. Então, me ajudou em várias áreas. Em quarto lugar, quero pedir desculpa de novo, que Deus nos dê o melhor e que vocês nos julguem com todos os critérios de justiça, de verdade, e que façam um julgamento justo. E eu queria pedir a vocês, não a cassação, e vou provar na justiça que sou inocente. Boa tarde. Obrigado, Léo. Léo, se puder colocar já o início da apresentação, por favor. Se possível, pode se dirigir diretamente para a página 3, por favor. Bem, senhor presidente, nobres vereadores, que nesta tarde se transmutam em julgadores, a fim de tutelar o mandato eletivo, o máximo da democracia participativa. O vereador Juliano, ele foi indiciado perante o Ministério, perante a Justiça, pelo crime de peculato em razão da contratação de servidor fantasma. Nós iríamos iniciar com a fala perguntando se ser processado realmente importa em quebra de decoro. Mas com as palavras do Juliano, que eu só recebi o vídeo hoje na manhã, eu me sinto no dever de alterar a ordem da fala a fim de elucidar alguns pontos e trazer argumento para o que foi lido. Quando o vereador Juliano ele fala que o assessor Sérgio ele foi responsável pela interlocução com grupos políticos, grupos sociais, atividades sociais no Boa Vista, ele vem diretamente de encontro à leitura das peças que demonstram especificamente aos membros dessa Casa Legislativa que o vereador não mentiu. Muito pelo contrário, ele trouxe afirmações colocadas, expressamente ditas, no sentido de que o responsável por fazer a interlocução da sociedade do Boa Vista, que é um distrito deste município, para com esta Casa Legislativa, através do seu gabinete, era imputado ao seu assessor Sérgio. Da leitura das peças, nós constamos ali reclamações sobre loteamentos, reclamações sobre esgoto sanitário, reclamações sobre a Copasa, e aqui eu me permito falar que, pessoalmente, o Sérgio contribuiu sim em relação à Copasa, pois no ano de 2017, no mês de maio, ocorreu o
o programa PROCON itinerante naquele distrito, e o responsável por divulgar e convocar a sociedade do Boa Vista foi especificamente o vereador Sérgio, e disso eu posso dar testemunho. Mas, voltando à questão colocada, especificamente quando o vereador Juliano esteve acamado, o que eu trouxe para vossas excelências aqui nesta tarde foram as datas nas quais o vereador Juliano não esteve presente na Casa Legislativa em razão de uma comorbidade. Vereador Dóia, se formos computar nos fatos os meses de fevereiro, março e abril de 2017, o vereador Juliano não esteve presente nesta casa devido a sérias complicações que todos os nobres julgadores, vossas excelências, vão se lembrar que realmente ele não se fez presente. Devido à sua saúde, um infarto, 2 AVCs, é muito grave, e ele teve que se ausentar da atividade legislativa. Uma prova mais cabal dessa afirmação é de que consta nesta Casa Legislativa um pedido de perícia junto ao INSS, a fim de que o vereador Juliano pudesse passar por um médico do INSS para continuar recebendo seus proventos e auxílios, que foi determinado exclusivamente por esta casa. No segundo momento, essa afirmação ela responde a uma indagação que o vereador Jadir Chanel fez em outra oportunidade acerca de uma gravação, uma interceptação telefônica que ocorreu no seio da investigação ministerial, na qual o Juliano indaga o seu assessor: você está indo todos os dias? Ele diz: estou. Posso provar? Pode, é só pedir a câmera. Mas qual câmera que é essa? É a câmera que fica no corredor do gabinete do vereador Juliano. E se vossas excelências, principalmente aqui aos vereadores titulares remanescentes, vão se lembrar que o gabinete do vereador Juliano ficava atrás deste plenário e não havia razão nenhuma para que o assessor viesse até aqui e retornasse apenas para usar a câmera como prova. Muito pelo contrário, obrigatoriamente, ao chegar nesta casa, ele tinha que entrar nesse corredor, e neste corredor ele era visto. Então, muito além de uma realidade alternada, quando a justiça imputa ao vereador Juliano uma suposta simulação para que ele utilize do corredor da Casa Legislativa de uma câmera, muito ao contrário, ao revés do que foi dito, é apenas uma situação impossível de se contornar, pois ele não tinha, a não ser que ele passasse pela janela. Aí sim, nós poderíamos estar falando de uma simulação ou de uma deturpação. Muito pelo contrário, obrigatoriamente, vossas excelências vão se lembrar, senhor presidente, aí eu vou me reportar ao senhor diretamente, pois o senhor era vizinho do Juliano de gabinete. Então, vossa excelência especificamente há de concordar comigo que qualquer assessor, seja do Juliano ou seja do senhor, obrigatoriamente seria visto pela câmera que pega esse corredor. Afinal, o corredor termina no plenarinho, que é utilizado apenas em ocasiões específicas e esporádicas. Então, nesse sentido, não há de se falar de que o assessor não prestava serviço. Não há de se falar que o assessor ele não estava aqui na Casa Legislativa. Mais adiante, na leitura do depoimento do testemunho do senhor Geraldo, mais conhecido como Dinho, para quem nos acompanha, para quem não está situando, o bar do Dinho é um bar que fica na esquina aqui da Câmara Municipal. Aí a pergunta que eu preciso fazer para vossas excelências: uma pessoa que ganha R$ 1.300 por mês sairia do Boa Vista de Minas, viria até a Câmara Municipal, almoçaria num bar e depois retornaria para casa? O salário dele justifica? Estamos falando de R$ 1.300. Será realmente que justifica que uma pessoa saia do Boa Vista e venha aqui só para almoçar? Tecnicamente, esse almoço tem que ser muito bom.
tem que ser uma costelinha no barbecue, tem que ser algo muito bom para justificar que ele saia da sua residência no Boa Vista e venha aqui com o único interesse de querer fraudar uma situação. Agora, muito além da questão, nós estamos falando especificamente de algumas questões conclusivas dentro do inquérito policial e ministerial que foi realizado, que foi conclusivo em vários pontos. O primeiro ponto, ô Léo, não está aparecendo ali não. Tem algum problema? Pode passar, por favor. Pode passar. Pode ir, por favor. Pode parar aí, que eu vou até ler aqui depois. Dentro ali, eu vou reproduzir um dos trechos que está ali. Ô Léo, pode passar, não é esse não. Pode passar. Isso. Ali 3 situações têm que ser apuradas. Dentro do procedimento investigatório do Ministério Público, ficou comprovado que das inúmeras ligações que o assessor Sérgio fez, a RB, que é a estação rádio base que utilizou, foi a do São Marcos. Logicamente, ele estaria aqui. Nenhuma das interceptações telefônicas que foram feitas, ele estava no Boa Vista. Então, não faz sentido dizer que ele estava em casa, porque não houve nenhuma interceptação telefônica no Boa Vista. Muito pelo contrário, a maioria era aqui no São Marcos, que é a região da Câmara Municipal. Novamente, não faz sentido ele sair do Boa Vista, pegar seu carro, vir para cá, ficar rondando aqui para depois ir embora. O proprietário do bar afirmou que Sérgio almoçava todos os dias em seu estabelecimento. O que pode ser comprovado no inquérito policial, quando, em um trecho da investigação ministerial, o próprio agente detetive da Polícia Civil relatou que Sérgio chegava no bar às 11h30, ficava até 12h15 e vinha a pé para a Câmara. Isso está no processo, está na investigação. Ô Léo, pode passar, por favor. E antes de adentrar essa questão mais especificamente, senhor presidente, nobres julgadores, tentando dar uma celeridade às explicações, às argumentações, a fim de não perpetuar e não protelar essa questão, o ex-porteiro da Câmara Municipal, o senhor Flávio, conhecido popularmente como Flávio Amante, em seu depoimento à comissão processante que foi arquivada, a 028, declarou especificamente que o assessor Sérgio, ele estava todos os dias aqui na Câmara Municipal, tendo em vista que ele, todos os dias, trazia uma garrafinha de cachaça ao ex-assessor do denunciante, vereador professor William, porque este comprava na mão de Sérgio e levava para sua casa. Então, infelizmente, o senhor Milton era uma das nossas testemunhas e infelizmente ele veio a falecer, né? Nós não temos como controlar a vida, né? Mas apenas rezar para que ele esteja num local melhor. Mas o porteiro desta casa afirmou categoricamente, vereador Walter, declarou abertamente, ele vinha aqui todo dia. Ele estava aqui e quem falou não foi um assessor, foi o porteiro desta casa legislativa. Agora, uma situação que eu vou trazer para vossas excelências, que eu não quero ficar repetindo todos os argumentos que já foram feitos aqui anteriormente, isso não por considerar desnecessário, mas por entender, por respeito a vossas excelências, que os argumentos já foram levantados. O primeiro argumento é de que não há de se falar de culpa enquanto ele não foi julgado. Nós temos que lembrar isso, temos que colocar isso sempre à frente de qualquer argumento, a fim de tomar uma decisão pautada em critérios de ética e justiça. O vereador não foi julgado, ele não foi condenado. Então, se eu falo que ele quebrou o decoro por contratar servidor fantasma, eu tenho que comprovar que ele realmente tinha assessor fantasma.
E os vários elementos são robustos e são conclusivos no sentido de demonstrar que realmente o Sérgio não era servidor fantasma, ele prestava serviço aqui na Casa Legislativa. E muito me admira, e aqui eu me permito fazer uma crítica bastante severa ao órgão investigatório, porque fez constar à mídia apenas aquilo que eles queriam, a fim de ganhar o clamor popular. Dentro do processo investigatório, consta que no dia 28/6/2018, às 2 horas, em interceptação telefônica do contato 32259218, que em diligência descobrimos que era o telefone do gabinete do vereador Juliano, foi feita uma interceptação telefônica aonde o assessor Sérgio foi quem atendeu. Isso está na defesa prévia que vocês têm acesso. O Sérgio conversou com um senhor chamado Aguinaldo dentro do gabinete. Essa ligação, o fato do Sérgio atender essa ligação, juridicamente afasta o conceito de assessor fantasma. Porque, como já relatamos aqui em outras oportunidades, o Ministério Público do Paraná, em um estudo perfeito, muito bom, o Ministério Público entendeu que é servidor fantasma quem não presta serviço de forma alguma. E isso é bem nítido. O fato de que esta ligação, essa interceptação telefônica foi gravada, foi comprovado que quem atendeu foi o Sérgio, isso demonstra que o Sérgio trabalhava. Ô Léo, você pode passar para mim? Contudo, está bem pequeno. Léo, você pode dar um zoom para a gente, por favor? Porque essa é uma situação de extrema gravidade. Pode subir um pouquinho, Léo? Por favor. Pode subir mais? Isso. Nessa gravação, por que eu estou tecendo críticas aqui à investigação? E eu quero que vossas excelências tenham isso em mente. Em uma outra gravação, em outra interceptação telefônica, do mesmo ramal, o 2259218, dessa vez, o órgão investigatório suprimiu o nome de Sérgio durante quase todo o depoimento. E só ao final, senhor presidente, que eles colocaram Sérgio. Se vossas excelências puderem acompanhar, verão que na interceptação tentou-se a todo tempo ocultar o nome do Sérgio, a fim de justificar a alegação de servidor fantasma. Podemos dizer que foi um erro de escrita? Podemos. Mas será que só no final que esqueceu que tinha que colocar interlocutor? Essa é uma crítica que eu faço. Porque desta interceptação telefônica, denota-se que o único interesse ali era ocultar que o Sérgio estava trabalhando, a fim de embasar e justificar uma atuação posterior que foi extremamente repressiva e prejudicial ao vereador. Lógico, temos que lembrar novamente, trazer à tona o artigo 67 da Lei 12.300, que fala que o assessor ele vai prestar serviço em horário não superior a 6 horas, em momento algum deixando claro que ele tem que estar aqui ou que ele tem que cumprir 6 horas. O que nos leva a crer que é um ato discricionário do vereador determinar a carga horária do seu assessor com base em critério de produtividade. A própria lei de licitação permite que a administração pública contrate por diversos critérios de eficiência, de qualidade, menor preço. Nesse caso, a lei determinou ao vereador a possibilidade de estar julgando quanto o seu assessor irá produzir, sem delimitar a ele um horário fixo dentro dessa casa, a fim de possibilitar que a atividade política possa ser desempenhada. Como já disse anteriormente aqui em outra oportunidade, o horário de 12h às 6 na Casa Legislativa é um horário meramente administrativo. Passando desse ponto, Léo, pode passar, por favor? Mais uma conclusão de que o assessor Sérgio prestava serviço nessa casa. Pode passar, Léo, por favor? Aí você puder dar um zoom nessa próxima que vai vir. Isso. Pode dar um zoom bem isso.
Esses são trechos da investigação ministerial. E ali, a fim de clarear a questão, o vereador Juliano teve seus 3 assessores investigados. 3. Os 3. Tendo, inclusive, em uma insinuação bastante infeliz, no momento da inquirição do interrogatório, o assessor Cristóvão até se sentiu constrangido porque foi induzido de que ele não tinha capacidade de trabalhar como assessor, sendo que o assessor Cristóvão é formado em administração e pós-graduado. Então, foi dito que ele não tinha capacidade de trabalhar dentro da Câmara, quando, na verdade, estava tratando de uma pessoa com um nível superior, extremamente qualificado. Mas essa não é a questão. Ô, Léo, se você puder subir, por favor. A conclusão da Polícia Militar é a seguinte: pelas coletas e buscas, constatou-se que Sérgio Cássio Oliveira, de fato, exerce função na Câmara Municipal de Nova Serrana, estando vinculado ao vereador Juliano Marques de Lacerda, conhecido como Juliano do Boa Vista. A conclusão da Polícia Militar foi de que Sérgio realmente exerce função na Câmara. Mas eu fui além. Para não parar dúvida sobre este ato conclusivo, nós prosseguimos no processo. Ô, Léo, você pode passar para mim? Aí aqui eu vou pedir vênia ao vereador denunciante, professor William, e ao vereador Vantuí, porque ambos foram investigados e ambos tiveram a mesma conclusão, o que nos leva a duvidar dos motivos pelos quais o Sérgio foi imputado e os demais não. Naquela foto, ô Léo, se puder aumentar bastante, por favor, isso para o lado, ali a polícia concluiu que Elis Regina Batista, de fato, exerce função na Câmara, no gabinete do vereador Valdir Rodrigues de Souza. Pode subir um pouquinho, Léo, por favor? Não, pode subir. Ali tem-se que, de fato, Gilbert Monteiro de Castro exerce função no gabinete na Câmara Municipal, estando vinculado ao vereador professor William Barcelos. Se você for para o lado, você constatará que vereador Vantuí, de fato, Ilza Gomes Pereira, de fato, exerce função na Câmara, no gabinete do vereador Vantuí. E mais à frente, nós temos informando que Gildásio Pereira da Silva, de fato, exerce função na Câmara de Nova Serrana, estando, à época, vinculado ao gabinete do vereador Osmar Santos. O que eu trago para Vossas Excelências hoje é que a mesma conclusão investigatória para todos os assessores investigados, porém, o assessor Sérgio teve contra si uma investigação continuada e sofreu o vereador Juliano a reprimenda do afastamento do seu mandato parlamentar. Longe de querermos induzir ou indagar sobre qualquer ponto que tenha tido o Ministério Público a fim na hora de decidir. O que nós estamos trazendo para Vossas Excelências é que há dúvida razoável sobre os motivos determinantes que culminaram no processo, nos motivos conclusivos que imputaram a pena do afastamento do vereador e nos motivos significativos que ensejaram a abertura do processo de cassação. Por que 2 pesos e 2 medidas? Porque o pau que bateu em Chico passou longe de Francisco. São indagações importantes para que Vossas Excelências tenham nesse momento de decidir. Creio eu que a conduta do vereador Juliano não passou em momento algum por critérios de ilegalidade, muito pelo contrário. Nós temos que, das provas carreadas, nós temos que o estado de presunção de inocência deve permanecer intacto enquanto não houver uma condenação criminal ou uma condenação civil dentro de uma ação de improbidade. Isto porque o artigo 20 da Lei de Improbidade é claro ao dizer que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só ocorrerá com o trânsito em julgado. No segundo momento, não se pode falar de quebra de decoro parlamentar em razão de uma inexigibilidade de conduta diversa. Isso porque a lei não exigia que o vereador tomasse outra conduta. Muito felizes as colocações de alguns vereadores quando do recebimento da presente denúncia, que relatou especificamente falando que
muitas vezes foi nesta casa suscitada a necessidade de se regulamentar o trabalho externo do assessor, tendo em vista que o vereador Juliano representava um distrito da cidade que está a 4 quilômetros do centro e que lá é a grande maioria da sua votação. Dos 700 e poucos votos que o Juliano teve, quase 600 foi no Boa Vista. Então, nada mais justo que ele dê uma atenção especial àquela comunidade, e isso foi feito. Dos estudos levantados, o vereador Juliano, em emendas impositivas, destinou quase 1 milhão para o Boa Vista. O vereador, em seu mandato interrompido em 2019, até 2019, o vereador Juliano indicou para o Boa Vista aproximadamente R$1 milhão para que fossem feitas obras, reparos naquela comunidade. Foi lido aqui pelo secretário. UBS, esgoto, reinado na cultura. Isso por quê? Isso é trabalho valoroso do assessor que busca a demanda, traz para o representante da população e diz: a população quer de você isso, faça. E ele fez. Importante ressaltar, já caminhando para a minha conclusão, não quero tomar muito tempo, pois eu acho desnecessário, tendo em vista que os fatos apontam para a regularidade do ato do vereador, a prestação de serviço. O Juliano, uma vez, pelo Jornal Popular, foi feita a matéria que ele era o vereador que mais faltava. E não por questões fúteis, mas pela sua questão de saúde, hora colocada. Foram 12 reuniões no ano de 2017, foram 14 no ano de 2018 e foram 3 ou 4 no ano de 2019. Então, devido à sua situação de saúde, o vereador Juliano buscava, na confiança para com seus assessores, a manutenção do mandato. Diversas foram as vezes que o Sérgio trazia, levava o Juliano, ficava com ele 24 horas. Nesse sentido, senhor presidente, pleiteando que vossas excelências preservem o estado de inocência do vereador Juliano, que não foi julgado, não foi condenado, considerando que a lei não determinava outra conduta. A lei é clara, vereador Vantuí, ao dizer especificamente que não pode trabalhar acima de 6 horas. Em momento algum falou que eu tenho que estar aqui de 12h às 6. Aí, se nós, novamente eu repito, se nós quisermos acabar com isso, nós temos que pedir que vossas excelências retornem à sua função original de legisladores e alterem a legislação. Mas nesse momento, com base nessa situação, ele não pode ser condenado. No terceiro momento, nós mostramos a vossas excelências que o vereador Juliano, ele se valeu do assessor em todos os momentos para poder continuar o seu mandato, serviço de monitoramento, serviço de coleta de assinaturas, reclamações e atendimento no gabinete. Nesse sentido, a defesa conclui que é impossível, neste momento, votar pela cassação do vereador Juliano, ante todos os fatos colocados, ante toda a argumentação posta, ante tudo quanto foi provado e demonstrado nos autos do processo. Fizemos constar no processo indicações, ofícios que comprovam a coleta de assinaturas e informações pelo vereador. Fizemos constar no processo todos os seus pedidos de afastamento devido à saúde e também laudos médicos que comprovem essa condição. Não tivemos esse cuidado, senhor presidente, de apresentar, porque, como eu disse na última reunião da comissão, e aqui já me despedindo, eu quero agradecer ao vereador Walter, à vereadora Terezinha, ao vereador Chiquinho, que trabalharam e lutaram para que nós pudéssemos concluir o processo em um tempo extremamente recorde, ao assessor doutor Alessandro, por ter colaborado, por ter permitido que juridicamente o processo andasse da melhor forma possível. Agradecer também aos membros da outra comissão, ainda que a comissão não tenha se encerrado, tenha perdido o prazo decadencial, ainda assim a comissão foi importante para a produção dos documentos probatórios que ensejaram toda a argumentação fática, e dentro daquele processo também foi possível comprovar que o vereador não cometeu crime algum. E nesse sentido, eu agradeço novamente o vereador Walter, que estava naquela comissão, o vereador Jadir, o vereador Zé Alberto. Agradecemos claramente
nós pugnamos pelo julgamento daquele processo, mas por fim de segurança jurídica, a comissão foi arquivada e, a pedido da própria defesa, o processo foi reaberto a fim de demonstrar à sociedade de Nova Serrana que o vereador Juliano de fato não cometeu crime algum, apenas para mostrar a regularidade dos seus procedimentos. E isso foi claramente comprovado quando demonstra que a polícia, em diversas ocasiões, concluiu de que o Sérgio exerce função na Câmara Municipal. Eu poderia aqui unicamente me valer daquela prova, porque ela é uma prova cabal, pois a própria investigação concluiu que ele exercia função na Câmara, e conclusão idêntica, assim o foi para outros vereadores investigados. Nesse sentido, pugnamos pela não cassação do vereador Juliano, pelos termos colocados. Agradecemos novamente a oportunidade, senhor presidente, e que os novos julgadores, os novos vereadores, votem com clareza, votem com consciência, porque, numa visão bastante pessoal, esse é o caso mais tranquilo, porque todos os vereadores titulares conheceram o Sérgio, tiveram com o Sérgio contato e viram o Sérgio trabalhando. E isso que é importante que vossas excelências demonstrem isso à sociedade de Nova Serrana, para que eles entendam que não é um pedido de socorro, mas sim uma demonstração de que a verdade deve prevalecer. E vossas excelências são as provas vivas de que isso realmente acontecia. Obrigado, uma boa tarde a todos. Vamos, nesse momento, proceder à votação nominal em escrutínio secreto por meio de cédulas, ressaltando que os vereadores Remirto José Pedro e William Carlos Ferreira Barcelos estão impedidos de votar nesse processo. Será declarado definitivamente afastado do cargo se houver 2/3 de votos para cassação, ou seja, 9 votos. Aqueles que são a favor da cassação do mandato do vereador Juliano Marques Lacerda, votem sim. Aqueles que são contra a cassação do mandato do vereador Juliano Marques Lacerda, votem não. Vou convidar 2 vereadores, vou convidar o vereador Walter e o vereador Idalino para fazer parte dessa votação. Vamos, nesse momento, conferir a cédula juntamente com o advogado de defesa, doutor Bernardo. Então, seriam 10 cédulas, sabendo que o vereador William e o vereador Remirto está impedido de votar nesse processo. O vereador Aguinaldo faltou essa sessão, então são 10 cédulas. Conferindo aqui as cédulas. Vou colocar aqui as cédulas e cada vereador passa aqui, por gentileza, na hora da votação, que pegue as suas cédulas. Lembrando que são 10 cédulas. Lembrando mais uma vez, aqueles vereadores que são a favor da cassação do mandato do vereador Juliano Marques Lacerda, votem sim. Aqueles que são contra a cassação do mandato do vereador Juliano Marques Lacerda, votem não. Doutor Bernardo, já foi conferido aqui? Então tá tudo. Então vamos chamar o primeiro aqui para votação. Vereador Idalino. Presidente, antes da minha votação, posso falar? Sim. Eu só quero relatar, que nem coloquei no relatório, mas eu quero deixar ciente que o assessor do Juliano, eu por várias vezes encontrei com ele nessa casa, por várias vezes, ele é um flamenguista, me parece, né, Sérgio? Conheço o Sérgio há muitos anos, por várias vezes encontrei com ele na prefeitura, né, inclusive entregando ofício, encontrei com ele no pátio, encontrei com ele na Secretaria de Saúde, tive um prazer de tomar café com ele aqui na Copa de Cima. Então, por isso, eu não vejo motivo. E por várias vezes, eu vindo do Planalto para cá, encontrei com ele saindo ali do restaurante, sim. Na garagem, encontrei com ele várias vezes.
Então, vou declarar meu voto que eu não voto para caçar o Juliano, porque é muita injustiça fazer uma coisa dessa. Pela família que a gente conhece do Juliano, pelo respeito, pelo carinho da família, pelo carinho, né? Hoje já está sofrendo muito por o que está acontecendo. Eu tenho uma filhinha, ele está muito preocupado com isso. Então, eu fiquei sabendo que ele está muito chateado. Então, estou declarando meu voto aqui que eu não voto para caçar. Por esse motivo que várias vezes encontrei com ele, é uma pessoa de muita responsabilidade. Sim, por gentileza. Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta para o Chiquinho. Por gentileza, vereador, nós estamos em votação agora. Tá? Nós estamos em votação, por gentileza, vereador Idalino. Queira manifestar o seu voto? Isso. E, em seguida, você deposita na urna. Segundo vereador a ser votado, vereador Adalberto, por gentileza. Vereador Jadir. Vereador Pastor Giovanni. Vereador Sandro Moretti. Boa tarde a todos. Mantendo aí meu posicionamento e entendimento até aqui, desse processo que eu entendi, eu vou votar sim. Nada contra a pessoa do Juliano. Vereadora Terezinha do Salão. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os envolvidos, né, nesse processo de cassação. Sabemos o quanto esses servidores trabalharam, se desdobraram até aqui. Agradecer a todos. E agradecer a participação dos vereadores, a imprensa, e agradecer também a população em casa que está acompanhando através da internet. Quero dizer o seguinte, como o Bernardo disse na sua fala, nós que estamos aqui, né, já estamos vereadores, juntamente com Juliano, desde o primeiro ano, nós sabemos da capacidade do seu assessor. Até me surpreendi quando falaram o nome do Cristovinho, porque Cristovinho é um assessor assim que era exemplo, né? Continua sendo, porque ele é uma pessoa honesta, trabalhador e faz jus ao o cargo que ele ocupava. E dizer o seguinte, quem não conheceu o Serginho, certamente é porque não comparecia na Câmara. Porque o Serginho, bastava pedir as gravações aqui da casa, porque iam ver a entrada dele aqui, na garagem, sempre uma pessoa muito comunicativa, ele não deixava de interagir com todos aqui na Câmara. E isso eu falo, e falo com propriedade. Eu tenho certeza que todo servidor aqui da casa conheceu ele. E dizer também que quando o Juliano ficou doente, essa fala do Bernardo mostra mais uma vez que essa denúncia não faz jus ao que está acontecendo aqui nessa tarde. Porque o Serginho fazia o trabalho externo, ajudava em tudo ao Cristovinho. Isso eu falo porque muitas das vezes
tive participação, ele fazia algumas perguntas para poder ajudar ao trabalho do vereador Juliano da Boa Vista. Então, nessa tarde, eu quero dizer o seguinte: estamos votando com consciência, porque aqui nós estamos julgando um servidor fantasma. E não é o que aconteceu com o vereador Juliano da Boa Vista, porque o assessor do vereador Juliano da Boa Vista, tanto o Cristovinho como o Serginho, eram assessores assim de referência, que trabalhavam, que faziam jus ao que eles recebiam aqui nessa casa. Uma boa tarde a todos. E o meu voto é não. Convido agora o vereador Vantuir. Senhor presidente, senhores a todos presentes, eu queria complementar a palavra da Terezinha, da nossa mulher daqui da casa, né? Ela falou vereador fantasma. Mas o que é fantasma? Ele fica desaparecido, é igual caça-fantasma, não sei como é, como é que não é. Aí eu queria só saber isso, ó. Eu vi o Serginho toda vez aqui também. Eu tenho amizade com o Juliano, mas politicamente a gente é contrário, né? Cada um aqui quer o seu reduto, né? Claro, eu não tenho que votar. Se eu pudesse, eu votar para caçar tudo, para caçar todo mundo, e ficava só eu de candidato, não é verdade? Mas não é assim. Mas eu via ele mesmo, e portanto eu não vou nem declarar meu voto igual a Terezinha declarou. Vou declarar meu voto não. Quem for inteligente vai saber. Tá bom? Muito obrigado a todos, viu? Convido o vereador José Alberto. Vereador Walter. Agora sou eu que irei votar. Convido agora o vereador Walter e o vereador Idalino para fazer parte aqui da apuração juntamente com Bernardo. Eu vou conferir aqui, vocês anotem, por favor. Por gentileza, vamos ao primeiro voto. Primeiro voto, não. Primeiro voto, não. Sim. Segundo voto, sim.
Sim. Terceiro voto, sim. Não. Quarto voto, não. Não. Quinto voto, não. Não. Sexto voto, não. Não. Sétimo voto, não. Sim. Oitavo voto, sim. Branco. Abstenção. Abstenção, nono voto. Sim. Décimo voto, sim. Vamos fazer a contagem aqui. 5 não e 1 sim. Confere para mim, por gentileza, quantos votos não? 4 sim. Tá faltando um voto, gente. 5 não. É 11, tá faltando um voto. São 10 votos. São 10. Não, por que Porque, 10? porque o Aguinaldo não veio. Ah, tá. Tá certo. Tá certo. Não, todo jeito já ganhou, já ganhou. Presidente, é porque tem 4 votos sim e tem a abstenção que não foi contada. Então computaram-se os 10 votos. Então foram 4 votos sim e 5 votos não e uma abstenção. É isso aí. Então, proclama a decisão que o vereador Juliano Marques de Lacerda foi absolvido por ter 4 votos não, 5 votos sim e não e 1 abstenção. Nesse momento Presidente, só pela ordem, não foi ao contrário, não? foram 4 votos não. Não, 5 votos não, perdão. 5 votos não, uma abstenção. uma abstenção e 4 sim. votos não. Aí tem, Foi 5 não, 5 não, 4 sim. 4 sim e uma abstenção. Então, Aí, declaro que o vereador Juliano Marques Lacerda foi absolvido. Ele teve 5 votos não, 4 sim e uma abstenção. senhor presidente, pela ordem, a defesa, antes de Vossa Excelência encerrar, a defesa gostaria que constasse em ata a relação da votação, incluindo os impedidos de votar, que tecnicamente soma-se ao número de votos impedidos, e que o senhor determinasse em caráter de urgência que a casa emitisse a certidão com a regular notificação de absolvição, também ao cartório eleitoral, e, se possível, a redação da ata dessa reunião a ser disponibilizada à defesa com um pouco mais de urgência, por favor. Sim, com certeza nós vamos. Obrigado. Não havendo mais outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.